Havia mais de um ano que eu regava recém-convertidos. Ao longo do meu dever, dominei alguns princípios. E minha rega melhorou. Achava-me experiente nesse dever e que conseguia regar bem sem ajuda. Quando os recém-convertidos tinham problemas, eu os ajudava buscando a verdade. Por isso, achava que já cumpria bem meu dever. Achava que não precisava de orientação e que não precisavam supervisionar meu trabalho. Assim, não aceitava supervisão nem conselhos. E não detalhava a situação dos recém-convertidos. Fazia meu trabalho sob os meus termos. Um dia, a supervisora me perguntou sobre alguns recém-convertidos. Como eram notificados sobre as reuniões? Por que esse ou aquele irmão faltou? Eu comungava com eles para entender seus estados ou dificuldades? Ao ouvir isso, resisti muito. Pensei, ela acha que sou irresponsável? Ela não confia em mim? Eu era insolente, revelava meu caráter corrupto e queria ignorá-la. Ela perguntou se os novatos iam às reuniões. E eu disse que sim, e não dei detalhes. Ela perguntou como eram avisados das reuniões. E eu lhe disse que por mensagens de texto. Mas não disse como eu falava, que dificuldades tinham, etc. Então, ela perguntou que aspectos da verdade eu comungava. E sem paciência, eu disse que sabia comungar. Mas não detalhei o que eu dizia, como eles reagiam ou que perguntas faziam. Ela não ficou satisfeita e quis saber mais sobre como eu apoiava os recém-convertidos. Senti-me subestimado, como se não soubesse fazer meu dever, e fiquei muito incomodado. A supervisora só queria entender o trabalho e cumprir bem o dever dela. Sim, mas eu não entendia e resistia. Um dia, ela viu que eu não considerava os sentimentos dos recém-convertidos. Coloque-se na situação dos recém-convertidos. Se fosse um deles, você ficaria feliz com essas palavras? Iria querer respondê-las? As palavras dela me irritaram. Eu disse que entendia, mas no fundo, não aceitei. Não achava que meu jeito de falar era um problema. Eu disse a mim mesmo, sei como levar os recém-convertidos às reuniões. Farei isso do meu jeito. Depois, ela perguntou como eu comungava com eles. E eu disse que enviava mensagens. Ela pediu que eu ligasse para eles, pois era mais direto, facilitava entender os problemas e ajudava a estabelecer laços. Certo. É um meio de comunicação melhor. Sim. Sim. Mas na época não aceitei e achei que meu método era melhor. Preferia enviar mensagens e não quis ouvi-la. Em nossas discussões, eu não queria mais falar, então me calava ou era sucinto. Quando queriam falar comigo sobre a rega dos recém-convertidos, eu ficava negativo e atormentado. Achava que estavam me menosprezando e eu me achava inútil. Alguém que não sabia cumprir seu dever e não era confiável. Achava que eu estava cumprindo bem meu dever, que eu sabia regar, que sabia acompanhar e que eu era melhor que a supervisora. Por isso não aceitava seus conselhos. Eu concordava, mas não praticava o que prometia. E regava e comungava com os recém-convertidos sob meus termos. Numa reunião, li as palavras de Deus e me entendi um pouco. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas não aceitam poda nem tratamento. Em seu coração, elas sabem claramente que o que os outros dizem se conforma à verdade, mas não aceitam,
Essas pessoas são tão arrogantes e hipócritas. E por que digo que são arrogantes? Porque se não aceitam poda nem tratamento, elas não obedecem. E se não obedecem, elas não são arrogantes? Elas acham que suas ações são boas e acham que não fizeram nada de errado, o que significa que elas não conhecem a si mesmas. Isso é arrogância. Que ninguém se considere perfeito ou distinto e nobre ou distinto dos outros. Tudo isso é causado pelo caráter arrogante e pela ignorância do homem. Sempre considerar-se distinto, isso é causado por um caráter arrogante. Nunca ser capaz de aceitar seus defeitos e nunca ser capaz de enfrentar seus erros e falhas. Isso é causado por um caráter arrogante. Nunca permitir que outros sejam superiores a você ou que sejam melhores do que você. Isso é causado por um caráter arrogante. Nunca permitir que os outros sejam superiores ou mais fortes do que você. Isso é causado por um caráter arrogante. Nunca permitir que os outros tenham pensamentos, sugestões e pontos de vista melhores do que você. E quando eles têm, tornar-se negativo, não desejar falar, sentir-se angustiado e desanimado e ficar chateado. Tudo isso é causado por um caráter arrogante. Um caráter arrogante pode fazer você proteger a sua reputação, incapaz de aceitar a orientação dos outros, incapaz de enfrentar os próprios defeitos e incapaz de aceitar as próprias falhas e erros. Mais do que isso, quando alguém é melhor do que você, isso pode causar ódio e ciúme em seu coração. E você pode se sentir constrangido, a ponto de não desejar cumprir seu dever e se tornar um desleixado na execução. Um caráter arrogante pode fazer com que esses comportamentos e práticas surjam em você. Se vocês forem capazes, aos poucos, de se aprofundar em todos esses detalhes, alcançar avanços neles e ganhar entendimento deles, e se vocês forem capazes de gradativamente abandonar esses pensamentos e abandonar essas noções e pontos de vista equivocados, e até mesmo comportamentos equivocados, e não forem limitados por eles, e se no cumprimento de seu dever vocês forem capazes de encontrar o local certo para vocês e agirem de acordo com princípios e cumprirem o dever que vocês podem e deveriam executar, então, com o tempo, vocês serão capazes de desempenhar melhor suas tarefas. Isso é entrada na realidade da verdade. Se você puder entrar na realidade da verdade, parecerá aos outros que você tem uma semelhança humana, e as pessoas dirão: essa pessoa se conduz de acordo com sua estação, e ela está cumprindo seu dever de maneira fundamentada. Ela não confia na naturalidade, em cabeça quente ou em seu caráter satânico e corrupto para cumprir seu dever. Ela age com restrição. Tem um coração que reverencia a Deus. Tem amor pela verdade. E seu comportamento e expressões revelam que ela abandonou a própria carne e suas preferências. Como é maravilhoso se comportar assim! Nas ocasiões em que outras pessoas mencionam suas deficiências, você não somente é capaz de aceitá-las, mas também é otimista e enfrenta suas deficiências e falhas com equilíbrio. Seu estado de espírito é bastante normal, livre de extremos, livre do sangue quente. Não é isso que é ter uma semelhança humana? Somente tais pessoas têm bom senso. Amém. Amém. Antes, eu não me achava arrogante, mas pela palavra de Deus, vi que eu era muito arrogante. Quando a supervisora me falava sobre boas formas de regar, eu não aceitava.
Quando ela perguntava como eu os regava, me calava ou era sucinto? Pois não queria perder reputação nem que vissem minhas inadequações. Queria que vissem que estava tudo bem, que não havia nada de errado em meu dever e que eu cumpria meu dever sem supervisão ou ajuda. Era arrogante demais. Sim. Também me achava melhor que a supervisora, que eu sabia regar os recém-convertidos, que meus métodos funcionavam bem. Por isso, não aceitava as sugestões dela. Eu achava que aceitar seu conselho era admitir que ela era mais hábil que eu. Seria vergonhoso. O que pensariam de mim? Por fora, concordava com as sugestões dela, mas raramente as praticava. Minha arrogância me mantinha longe da verdade e me impedia de aceitar conselhos. Isso era rebeldia. Sim. Depois disso, pensei na sugestão da irmã. Achei que ela tinha razão e que valia a pena tentar. Então, liguei para os novatos. Achei mais fácil me comunicar com eles e entender seus problemas pelo telefone e ajudá-los prontamente. Quando pus a sugestão dela em prática e vi que meu trabalho de rega se tornou mais eficiente, fiquei muito envergonhado. Vi que, embora tivesse cumprido meu dever por muito tempo, eu ainda tinha muitas deficiências. Sem a ajuda da minha irmã, meu trabalho não teria melhorado. Vi que eu não era melhor que os outros e que não conseguia trabalhar sozinho. Certo. O que podemos fazer sozinhos é limitado. Cumprir bem nosso dever é impossível sem supervisão e ajuda. Sim. Um dia, a supervisora perguntou sobre um recém-convertido e por que ele faltara a várias reuniões. Quando expliquei, ela pediu mais detalhes sobre como eu cumpria meu dever. Foi constrangedor e resisti muito. Não queria responder às perguntas dela, pois não queria aceitar sua supervisão. Vi que era o meu caráter corrupto de novo. Então pedi a Deus orientação e esclarecimento para aprender a obedecer, reconhecer minha corrupção e aceitar supervisão e orientação. E li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: os anticristos proíbem o envolvimento, investigações e a supervisão de qualquer pessoa. E essa proibição se manifesta de várias formas. Uma é a recusa pura e simples. Pare de interferir, de fazer perguntas e de me supervisionar quando trabalho. Qualquer trabalho que eu faça é responsabilidade minha. Tenho uma ideia de como fazê-lo e não preciso de ninguém que me administre. Isso é recusa pura. Outra manifestação é a aparência de ser receptivo, dizendo: ok, comunguemos um pouco e vejamos como o trabalho deve ser feito. Mas quando os outros realmente começam a fazer perguntas e tentam descobrir mais sobre seu trabalho, ou quando apontam alguns problemas e fazem algumas sugestões, qual é a atitude deles? Eles não são receptivos. Correto. Eles simplesmente se recusam a aceitar. Inventam pretextos e desculpas para rejeitar as sugestões dos outros. Transformam o certo no errado. Mas, na verdade, em seu coração, eles sabem que estão forçando a lógica, que estão falando absurdos, que isso é conjetura, que suas palavras não têm nada da realidade daquilo que as outras pessoas dizem. Mesmo assim, a fim de proteger seu status, e sabendo muito bem que estão errados e que as outras pessoas estão certas, eles transformam o acerto das outras pessoas em erro e seu próprio erro em acerto. E continuam a executar, não permitindo que coisas corretas e alinhadas com a verdade sejam implementadas ou introduzidas onde eles estão. Qual é o seu objetivo?
é impedir que as pessoas interfiram, investiguem ou supervisionem e fazer com que os irmãos e irmãs pensem que seu modo de agir é justificado, correto, que está alinhado com os arranjos de trabalho da casa de Deus e de acordo com os princípios de ação, que, como líderes, eles estão obedecendo aos princípios. Só poucas pessoas na igreja entendem a verdade. A maioria é, sem dúvida, incapaz de discernimento. Não consegue ver esses anticristos pelo que eles realmente são e, naturalmente, é seduzida por eles. Quando Satanás age, ele não permite a interferência de mais ninguém. Ele deseja ter a última palavra em tudo que faz e controlar tudo. E ninguém pode supervisionar nem investigar. Se alguém interfere ou intervém, isso é ainda menos permissível. É assim que um anticristo age. Não importa o que ele faça, ninguém pode investigar nada. E não importa como ele opere nos bastidores, ninguém pode interferir. Esse é o comportamento de um anticristo. Ele age desse jeito porque tem um caráter extremamente arrogante e carece totalmente de senso. Ele carece completamente de obediência e não permite que ninguém o supervisione ou inspecione seu trabalho. Essas são verdadeiramente as ações de um demônio, que são completamente diferentes daquelas de uma pessoa normal. Qualquer um que trabalha requer a cooperação dos outros. Precisa da assistência, das sugestões e da cooperação de outras pessoas. E mesmo que haja alguém que supervisione ou observe, isso não é algo ruim. É necessário. Se erros ocorrem numa localidade e eles são identificados pelas pessoas que observam e são prontamente consertados, isso não é uma ajuda ótima? E assim, quando pessoas inteligentes fazem as coisas, elas gostam de ser supervisionadas, observadas e questionadas por outras pessoas. Se por acaso ocorre um erro e essas pessoas são capazes de apontá-lo, e o erro pode ser consertado prontamente, isso não é um benefício inesperado? Ninguém neste mundo não precisa da ajuda dos outros. Só pessoas autistas ou depressivas gostam de ficar sozinhas. Quando as pessoas sofrem de autismo ou depressão, elas não são mais normais. Não conseguem mais se controlar. Se a mente e o senso das pessoas são normais e elas só não querem se comunicar com os outros, se não querem que outras pessoas saibam nada do que fazem, se querem fazer em segredo, às escondidas, em privado, operando nos bastidores, e não ouvem nada do que os outros dizem, então tais pessoas são anticristos, não são? Isso é um anticristo. Amém. Essa passagem é maravilhosa. Não aceitar supervisão mostra o caráter de um anticristo. Sim. Senti que essas palavras eram o julgamento de Deus para mim. Percebi que eu me comportava como Deus revela. Era muito difícil, para mim, aceitar conselhos e supervisão. Mesmo tendo dificuldades, não as expunha nem informava aos outros. Pois achava que, já que esse trabalho era meu, eu era responsável e conseguiria fazê-lo sozinho. Achava que sabia cumprir meu dever e não precisava de um supervisor nem de aconselhamento. Via o conselho dos outros como condenação das minhas inadequações ou questionamento das minhas habilidades, por isso não queria ouvi-lo. Agora vi que isso era arrogância e tolice. Não era a razão de uma humanidade normal. Sim. Minha arrogância me levava a não obedecer e a não aceitar supervisão e conselhos. Queria regar os recém-convertidos de acordo com minha vontade. Antes, eu acompanhava os recém-convertidos do meu jeito, que era enviar mensagens e raramente falar com eles. Quando alguns não respondiam, eu os descartava e
me reunia com os que queriam se comunicar comigo. E por isso, alguns não eram regados a tempo. Recém-convertidos são muito frágeis e podem deixar de crer a qualquer momento. Minhas ações não eram iguais às de um anticristo? Anticristos não gostam de supervisão e nunca aceitam conselhos. Querem controlar tudo sozinhos, fazer as coisas do jeito deles ou de acordo com suas opiniões. Não obedecem e não cooperam para trabalharem bem. Sim. Vi que eu estava trilhando a senda de um anticristo e fiquei com medo. Desse jeito, eu seria odiado por Deus. Não há valor na vida dos que são odiados por Deus e que são inimigos aos olhos de Deus. Certo. A palavra de Deus também me mostrou que todos têm suas falhas e deficiências. Por isso, precisamos de conselhos e ajuda. Devemos cooperar para cumprir bem o dever. Sim. A supervisora estava me ajudando ao acompanhar meu trabalho. Eu vi que era útil quando pratiquei isso, mas não quis aceitar. E, assim, prejudiquei o trabalho da igreja. Era um assunto muito sério. Sim. Depois, li esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: quando alguém passa um pouco de tempo monitorando ou observando você, ou faz perguntas detalhadas, tentando ter uma conversa franca com você e descobrir como anda seu estado durante esse tempo, e mesmo quando a atitude dele é um pouco mais dura e ele lida com você e poda você um pouco e o disciplina e repreende, tudo isso acontece porque ele tem uma atitude conscienciosa e responsável em relação ao trabalho da casa de Deus. Você não deve ter pensamentos nem sentimentos negativos em relação a isso. O que significa o fato de você conseguir aceitar supervisão, observação e interrogatório dos outros? Significa que, em seu coração, você aceita o escrutínio de Deus. Se você não aceita sua supervisão, observação e interrogatório, se você resiste a tudo isso, você é capaz de aceitar o escrutínio de Deus? O escrutínio de Deus é mais detalhado, aprofundado e correto do que a investigação das pessoas. O que Deus pede é mais específico, exato e aprofundado do que isso. Portanto, se você não consegue aceitar ser monitorado pelos escolhidos de Deus, suas alegações de que você consegue aceitar o escrutínio de Deus não são palavras vazias? Para você ser capaz de aceitar o escrutínio e a inspeção de Deus, você deve primeiro ser capaz de aceitar o monitoramento feito pela casa de Deus, pelos líderes e obreiros e pelos irmãos e irmãs. Se você tiver um coração que teme a Deus, então, naturalmente, você será capaz de receber o escrutínio de Deus, mas você deve também aprender a aceitar a supervisão do povo escolhido de Deus, o que requer que você tenha tolerância e aceitação. Se você vê alguém supervisionando você, inspecionando o seu trabalho ou verificando você sem o seu conhecimento, e se você fica irritado, trata essa pessoa como um inimigo e a despreza, e até a ataca e a trata como um traidor, querendo que ela desapareça, isso é encrenca. Isso não é extremamente vil? Qual é a diferença entre isso e um diabo? Isso é tratar as pessoas com justiça? Se você trilha a senda certa e age do jeito certo, o que você tem a temer de pessoas que o verificam? Há algo à espreita em seu coração. Se em seu coração você sabe que tem um problema, você deve aceitar o julgamento e o castigo de Deus. Isso é sensato.
Se você sabe que tem um problema, mas não permite que ninguém o supervisione, inspecione o seu trabalho ou investigue o seu problema, você é bastante insensato. Você está se revoltando e resistindo a Deus. E nesse caso, seu problema é ainda mais sério. Se o povo escolhido de Deus discernir que você é um malfeitor ou um incrédulo, as consequências serão ainda mais problemáticas. Portanto, aqueles que são capazes de aceitar a supervisão, o exame e a inspeção dos outros são os mais sensatos de todos. Eles têm tolerância e humanidade normal. Quando você descobre que está cometendo algum erro ou um caráter corrupto seu transborda, se você é capaz de se abrir e se comunicar com as pessoas, isso ajuda aqueles à sua volta a ficar de olho em você. Certamente, é necessário aceitar supervisão, mas o principal é orar a Deus e confiar nele, submetendo-se a uma reflexão constante. Especialmente quando você tiver seguido o caminho errado, ou feito algo errado, ou quando estiver prestes a tomar uma medida ditatorial e unilateral, e alguém próximo mencionar isso e alertar você, você deve aceitar isso e apressar-se a refletir sobre si mesmo, e admitir o seu erro e corrigi-lo. Isso pode impedi-lo de embarcar na senda dos anticristos. Se houver alguém ajudando e alertando você dessa forma, você não será preservado sem que o perceba? Será. Essa é a sua preservação. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão boas. Sim. É bom ter alguém que supervisione nosso trabalho. Isso nos impede de seguir o caminho errado e interromper o trabalho da igreja. Sim. A palavra de Deus esclarece a importância e os benefícios da supervisão. Antes, eu não entendia os benefícios de ser supervisionado, o que me levou a resistir aos supervisores. Achava que estavam tentando controlar meu trabalho. Se alguém me perguntava sobre meu trabalho, eu pensava que me achavam irresponsável e incapaz, e que não conseguia cumprir bem meu dever. Por isso resistia muito a ser supervisionado. Mas a palavra de Deus me mostrou que minha opinião estava errada. Sim. Meu trabalho tinha deficiências e eu precisava de ajuda para melhorar. Mas não aceitava a supervisão. Assim, como corrigiria meus erros e faria um trabalho melhor? Era muito importante que perguntassem sobre meu trabalho, pois estavam suportando um fardo e cumprindo seu dever. Eu não devia ter uma atitude de rejeição. Devia contar-lhes minhas dificuldades e a situação real no meu trabalho. Seria melhor para o trabalho. Certo. Aceitando supervisão, posso ver deficiências e refletir se cumpro meu dever de acordo com os princípios. Sim. Agora, entendo a vontade de Deus. A supervisão pode me impedir de agir por minha própria vontade e, assim, prejudicar e perturbar o trabalho da igreja. É proteção de Deus para mim. Certo. Li outra passagem. Vocês acham que alguém é perfeito? Não importa quão fortes e capazes as pessoas sejam, elas não são perfeitas. As pessoas devem reconhecer, é fato. Essa é a atitude que as pessoas devem ter para com seus méritos e pontos fortes ou falhas. É a racionalidade que devem possuir. Com tal racionalidade, você pode tratar corretamente seus pontos fortes e fraquezas, assim como os dos outros. E isso o capacitará a trabalhar junto a eles harmoniosamente. Se você entendeu essa verdade e pode entrar na realidade da verdade, então pode conviver bem com os outros, valendo-se dos méritos uns dos outros. Assim, não importa o que esteja fazendo, você sempre ficará melhor no que faz e terá a bênção de Deus. Amém. Amém.
Pela palavra de Deus, entendi que todos têm seus pontos fortes e fraquezas, e que não há pessoas perfeitas. Não importa a sua força, as pessoas precisam de ajuda. Não importa que dever cumpramos, ele é inseparável da ajuda e cooperação. Fomos tão corrompidos por Satanás que sempre agimos segundo nossa corrupção. Por isso, precisamos da supervisão dos nossos irmãos para não nos desviarmos dos princípios e errarmos menos. Sim. Quando me procuravam para entender meus problemas no trabalho, eu devia ter usado isso para melhorar e aprender com seus pontos fortes. Isso teria ajudado a mim e ao trabalho. Vi que eu não era melhor que ninguém, incluindo a irmã supervisora. Eu devia aceitar orientação, corrigir meus erros, revelar minhas fraquezas e buscar a ajuda dos outros. Isso é ter razão em humanidade. Sim. Sabendo disso, renunciei às minhas opiniões errôneas. Deixei de achar que podia regar recém-convertido sem supervisão. Em vez disso, vi que não era perfeito. Comecei a aceitar o conselho da minha irmã. E quando ela perguntava ou queria saber sobre os estados dos recém-convertidos, eu discutia isso e lhe dava detalhes. Assim, eu me tornei mais eficiente em meu dever. Graças a Deus. Graças a Deus. Aceitar supervisão e ouvir conselhos é muito benéfico em nosso dever. Exatamente. Sim. Um dia, a irmã perguntou sobre os novatos. Eu respondi sem reservas e dei detalhes sobre o motivo de alguns participarem irregularmente. Ela lembrou alguns pontos-chave e eu os anotei e executei. Vi que era muito bom aceitar conselhos. Às vezes, ela apontava minhas deficiências e eu não aceitava na hora. Mas entendi que ela estava me ajudando, por isso não devia resistir. Eu devia orar e buscar o que era bom para mim e para o trabalho da igreja. Sim. Devo ajudar os recém-convertidos a estabelecer seu fundamento no caminho verdadeiro. E estou disposto a aceitar supervisão. Graças a Deus. Graças a Deus.